Então, para a gente falar um pouquinho sobre a fluência de leitura, ela é uma habilidade primordial para a gente chegar no objetivo principal da leitura, que é compreender. Todos nós aprendemos a ler, ou no nosso caso, ensinamos a ler, considerando que o indivíduo leitor, né, o aprendiz de leitor, o foco principal é que ele consiga compreender o texto lido. Só que para chegar lá na compreensão do texto lido, existem vários aspectos fundamentais e importantes que devem ser levados em consideração. Entre eles são os aspectos que a gente chama de anteriores da leitura. E para que a gente consiga chegar na tão sonhada fluência de leitura, eu preciso que esse indivíduo, né, que essa criança, que esse estudante, seja capaz de ler com a velocidade adequada, mas não importa apenas ler rápido, então eu preciso ler corretamente, então eu preciso de velocidade, eu preciso de exatidão, né, que a gente também pode chamar de acurácia, e eu também preciso de prosódia e expressividade. Então não adianta eu ler um texto assim, o menino caiu no lago, se eu não consigo atribuir a expressividade adequada para essa informação que está no texto que eu estou decodificando. Então, a fluência de leitura ela é composta pela velocidade, pela precisão e pela expressividade ou prosódia adequada que uma criança deve ter quando ela realiza o ato da leitura. Então, só que esse é o nosso objetivo principal. Infelizmente, a maior parte das nossas crianças não conseguem alcançar a fluência de leitura, né? Principalmente quando a gente considera os 3 aspectos de velocidade, acurácia e principalmente a prosódia e a expressividade, que nem sempre são alcançadas. Quando a gente pensa na velocidade e na acurácia, elas são um conceito que inicialmente a gente tem mais claro em relação à fluência de leitura. Então, quando eu penso em fluência, eu geralmente penso, fulano tem que ler rápido. Mas ler rápido apenas não resolve o problema, porque eu posso ler rápido, mas não ler corretamente. E se eu não leio corretamente, eu posso ter problemas na compreensão. Ou eu posso ser aquele leitor rápido que sai atropelando tudo, né? Como a gente costuma dizer algumas vezes, aquele que adivinha todas as palavras. O que também compromete a compreensão. Então, a fluência, para ela ser considerada adquirida, eu preciso de um leitor que leia em velocidade adequada e com exatidão, com acurácia adequada. Mas só isso não basta, porque eu posso ler adequadamente. Então, era uma vez uma garota chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela estava com a sua mãe, que pediu para que ela levasse uma cesta de flores para sua avó, e seguir monotemático. No monotom, sem trazer todas as camadas que o texto tem de pergunta, dúvida, reticências, pensamentos dos personagens. Então, eu também preciso atribuir uma certa prosódia para o material que eu decodifico, que eu estou lendo, porque sem isso, a minha compreensão também fica comprometida. Eu não sei se é uma pergunta, ou se é uma resposta, ou se é uma exclamação, se o meu aluno lê assim, e a Chapeuzinho disse. Chapeuzinho disse que não. Eu não sei exatamente qual que é o sentido por trás, né? Então agora, se eu aplico as regras prosódicas e falo, e a Chapeuzinho então disse, eu não quero ir. Opa, então existe ali uma entonação que me leva à informação de que existe um narrador contando essa história, e em algum momento a Chapeuzinho toma a palavra e diz, eu não quero ir. Então isso também faz parte do processo do desenvolvimento da fluência de leitura, e quando eu tenho esse tripé funcionando adequadamente, que é a velocidade, a acurácia e a prosódia adequada, eu consigo ser um leitor que compreende o texto. De novo, compreensão não é apenas não depende apenas da leitura correta, mas depende também da expressividade. Porque se eu não consigo atribuir as emoções aos personagens ou à leitura, eu também vou ter dificuldade de entender, por exemplo, os aspectos mais detalhados da compreensão, por exemplo, como duplo sentido, inferência, causa e consequência, por exemplo.